Hoje vamos falar um pouco sobre o direito no Brasil e os 30 anos da Constituição Federal. Para falar sobre esse assunto, nós temos aqui a presença do advogado, mestre Rodrigo Reis Mazei, que é professor também na Universidade Federal do Espírito Santo. Rodrigo, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço aí a oportunidade. Né? A gente sabe que agora, nesses próximos dias, 8 e 9, haverá um congresso aqui no Espírito Santo, que se reveste de grande importância, para uma avaliação desses 30 anos da Constituição Federal. Aquela Constituição que, à época, foi proclamada como a Constituição Cidadã, mas que inseriu inúmeros artigos e capítulos que hoje são muito questionados, inclusive com relação ao próprio orçamento federal, fixando percentuais que deveriam ser investidos em cada área. Acho que até um pouco extrapolando o que normalmente é o papel de uma Constituição. Almir, isso é um assunto tão interessante, esse congresso a gente vai falar, tem um corte. É um evento muito importante que é feito todo ano pela OAB, aqui no caso a OAB do Espírito Santo, e pela Escola Superior da Advocacia, que eu participo lá na diretoria. Então é um encontro da advocacia para discutir determinado tema. Cada ano se escolhe um tema. Esse ano são os 30 anos da Constituição. E já fazendo um primeiro corte, imagina então um advogado de 30 anos atrás e o advogado de hoje. A diferença, assim... Só para você pensar assim, 30 anos atrás, e é importante a gente pensar nisso, o advogado de 1988, ele utilizava uma máquina de escrever. Não existia, verdade, não existia internet. De catamilho. Não existia internet. O fax era uma grande novidade. Eu vou contar aqui um caso aqui, quando eu comecei a estagiar, isso em 90, eram poucos escritórios aqui no Espírito Santo que tinham fax. E se não me falha a memória, assim, eu tenho uma memória razoável, mas se não me falha a memória, em 90 tinham 5 escritórios aqui no Espírito Santo que tinham fax. E um dos fax era na OAB. Uma vez, eu não tenho vergonha de dizer isso aqui, para ver como é que o fax funcionava, eu fui para a OAB, para poder ver um fax do nosso escritório, para ver se o nosso fax funcionava. Ou seja, e aquilo era uma coisa fantástica. Então, esses 30 anos foram 30 anos de mudança absolutamente radical na sociedade, Sim. como num todo, e obviamente isso influenciou na advocacia. Dentro desse ponto, eu queria te chamar a atenção. Eu acho, assim, sinceramente, em 88, nós não tínhamos a dimensão, eu acho que o Constituinte, a sociedade não tinha uma dimensão do impacto da própria Constituição de 88. Sim. Eu acho que a gente não teria... Veja, vou dar um exemplo aqui, claro. Você já fez uma excelente introdução de coisas que foram colocadas à época, que talvez não chamassem tanta atenção, e hoje a gente vê o problema de se criar isso. Mas eu vou dar um detalhe, assim, um ponto que eu acho fundamental. Isso assim para o cidadão pensar. Veja o protagonismo que o judiciário tomou e esse protagonismo a partir da Constituição Federal. Eu desafio a qualquer pessoa que em 88, um cidadão comum, não uma pessoa do mundo jurídico, que lembrasse o nome de 5 ministros do Supremo. E hoje o povo, a sociedade de modo geral, sabe o nome de todos os ministros. Mas isso é mais recente, Sim, mas veja... Em função da crise política que nós estamos vivendo, Crise política e econômica, sei lá. Mas é um mais recente que não é tão recente assim. Hoje se tornou uma situação mais aguda. De alguns anos para cá, se tornou uma situação mais aguda. E tem determinadas situações que, assim, na Constituição, por isso que eu falo que é importante entender o passado, o momento que ela foi feita, para a gente compreender os erros, Vou dar um exemplo para mim que é sensacional. Quando a Constituição ela foi feita, em 88, foi promulgada em 88,
tinha um determinado dispositivo que dizia o seguinte, que a propriedade, esse dispositivo continua, ela tinha que ter a função social. Em volta disso se criou. E na hora, o que você pensou naquele momento? Em invasão e tal, mas foi aquela ideia que a gente não compreendia direito o que era a ideia de função social. Sim. E falava sobre determinadas formas de uso capião, enfim, veio criando todo um contexto sobre função social. Mas tem um ponto que não chamou atenção. Dizia o seguinte, que se a pessoa plantasse na propriedade algum tipo de... cultura. Não, alguma cultura que fosse tida como cultura de psicotrópicos, ou seja, algo que fosse assim, se plantasse maconha, ele iria, por conta da questão da função social, ele ia perder a terra sem receber nada. Sim. Ou seja, então era um caso de expropriação, ou seja, ia retirar aquilo ali, era considerado, veja, o máximo como uma penalidade, a penalidade máxima, que é a perda da propriedade. Sim. Mas veja como é que é interessante, essa mesma Constituição que tem como uma cláusula geral a dignidade da pessoa humana, ela não continha nenhuma cláusula dizendo o seguinte, se naquela propriedade houvesse, por exemplo, exploração de trabalho escravo, ou seja, a questão se houvesse um proprietário explorando uma escravidão, mas imagina os moldes do século XVIII, sim. Tá? século XIX, século XVIII, ele não perderia a propriedade. Ou seja, ele teria que ser desapropriado, ele teria que receber o dinheiro. Então, veja, a nossa mentalidade, ela censurava muito mais em 88. Olha como é que isso é interessante. Então, isso foi objeto de uma emenda constitucional, não tem muito tempo, se não me falha a memória, em 2014, e hoje o trabalho escravo, ele leva também a mesma penalidade. Mas eu estou te mostrando isso para você ver como é que nós não tínhamos a mentalidade da época. Então, bem recente, né? E vou dizer assim, outras questões que a gente se acostumou. E se eu for muito técnico aqui, você me chama a atenção aqui, mas para a gente do direito, o que foi um fenômeno? A Constituição, na verdade, era como se uma situação que ela era inalcançável. O que era importante para os advogados, eram os chamados códigos. Né? O código, mas os códigos, assim, o Código Civil, o Código Penal, né? E com a Constituição, não. O que a gente passou a ter, qual foi a ideia? Vamos reinterpretar tudo a partir da Constituição Federal. Sim. E isso começou a gerar uma situação tão diferente que começaram a surgir, olha como é que é interessante hoje, a gente não fala mais só dos códigos, a gente começou a falar de estatutos. Então, por exemplo, hoje eu tenho a Lei Maria da Penha, que é para cuidar de uma questão específica, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto da Cidade. Olha o impulsionamento que o direito ambiental teve. Né? Sim, tem um capítulo específico sim, também. Não, mas eu digo o seguinte, mas embora tenha um capítulo específico, veja a legislação que se criou em volta. Sem dúvida. Então eu acho que quando se fez a Constituição, não se tinha talvez a dimensão de tudo que a gente ia passar. E a gente está assim, quase que assim, foi uma ideia assim, vamos fazer isso aqui agora, eu acho que não existia nem maturidade para se fazer isso, e vamos ver daquele discurso do momento, a gente está vendo os resultados agora. Embora ela não, por exemplo, não trate de forma minudente sobre o direito do consumidor, é a Constituição que abre o Código de Defesa do Consumidor. Embora ela não fale de forma minudente, tem um capítulo sobre direito ambiental. É ela que traz essa dimensão. Vou dar um exemplo aqui que para mim isso é sensacional. Vejam as relações de direito de família antes e depois da Constituição Federal. Vamos falar sobre isso no próximo bloco? Vamos a um rápido intervalo, voltamos já com a nossa entrevista. Voltamos à nossa entrevista com o advogado, mestre em Direito Civil, Rodrigo Reis Mazei, falando um pouco sobre um congresso que acontecerá aqui no Espírito Santo e dando algumas pinceladas sobre a nossa Constituição. Rodrigo, você falava no final do bloco passado alguns estatutos que se criaram especificamente, né, e menciona direito de família. E pegando esse gancho, veja como é que isso é interessante. A Constituição ela teve um impacto muito grande.
fazendo um plano inicial, dentro dessa ideia do Estatuto, isso foi até um trabalho que eu orientei lá na Universidade Federal do Espírito Santo, um TCC, a gente tem uma ideia de uma família muito mais circular. Sim. Né? Uma família muito mais circular. E veja que isso tem uma ligação também com a expectativa de vida. E veja, a gente tem uma situação hoje que é interessante, que a gente tem o Estatuto da Criança e do Adolescente e o Estatuto do Idoso. E isso é num contexto, se fizer uma análise, acaba criando, por exemplo, responsabilidades quanto ao jovem, quanto ao idoso, que leva a ausentes familiares. Então gera, e até tem eu brinco com aquela música que o Renato Russo fala assim, ó, um dia você verá que seus pais virarão seus filhos. Essa é a ideia da responsabilidade circular, porque você vê com o tempo, com essa expectativa de vida... Isso é verdade. Mas veja, era uma situação que também em 88 não era a realidade. Nós tínhamos uma população velha muito menor do que temos hoje, e vamos ter muito maior. Vão ter muito maior, então assim, mudou. E isso sem contar, dentro da Constituição, veja, já existia isso em lei especial, mas vou dar alguns exemplos. A questão da união estável, isso existia, né, mas já se falava em união estável, mas vem a Constituição Federal e ela reconhece de forma expressa a possibilidade da união estável. Sim. Olha que mudança radical. Vejam num outro ponto no direito de família, todos os filhos eles passam a ter os mesmos direitos. Então, veja, aquela coisa do filho ilegítimo não existe mais. Então, isso é um marco, né? Então, a Constituição, ela ela reconheceu um colorido de que as famílias, na verdade, elas eram famílias que não eram mais naquele modelo do início do século, do fim do século XIX, início do século XX, aquela questão só do casamento, que as famílias eram perfeitas, ou seja, que não existia, né, outros arranjos, que não existiam filhos fora do casamento. Homoafetivos. Então, isso foi uma alteração. E a partir da interpretação da Constituição, veja, se reconheceu aí uma interpretação constitucional, olha como é que é interessante. Se reconheceu as relações homoafetivas, capazes de se terem não só união estável e casamentos. A gente passou, olha como é que isso é interessante, a questão o Código Civil, que é posterior à Constituição, ele dizia que os direitos sucessórios do companheiro, eles eram diferentes dos direitos sucessórios do cônjuge. O que uma interpretação constitucional falou, não, olha, esse dispositivo do Código Civil, ele é inconstitucional. Então, os direitos sucessórios do companheiro têm que se equiparar ao cônjuge. Deu força para a união estável. Né? Deu força para a união estável. E veja que tem situações que a Constituição ela não trabalhou, porque eram coisas que eram inimagináveis. É o que a gente chama hoje de família reconstituída, ou família mosaico, que é uma coisa que é muito comum hoje, que a gente está tendo que trabalhar. E a gente tem que fazer uma interpretação constitucional isso, nesse sentido. O Supremo está trabalhando hoje com a questão, o que é mais importante para a filiação? É a questão sanguínea ou afeto? Olha que assunto interessantíssimo. Sim, que a gente está trabalhando com o Fundo Constitucional. Porque hoje, Almir, o que veja, eu vou falando isso para você, mas quem está assistindo, eu tenho certeza que existem pessoas que vivem assim, e se não vivem assim, conhecem pessoas que vivem assim. Veja, isso não é muito comum. Uma pessoa que teve uma determinada relação, teve um filho ou 2 filhos e tal, se separou, seja união estável, casamento, se junta com outro que também traz no casamento um filho ou outro filho, ou não traz, enfim, e se passam a ter uma nova relação. Sim. E dessa relação às vezes sai um outro filho. E veja, que não é fruto dos dois. Que é fruto dos dois. É. Mas sendo que, por exemplo, um que foi agregado, né, um que veio, né, que a história do enteado, existe um afeto tão grande como se filho fosse. Sim. Então, eram situações que eram inimagináveis. E a gente tem que fazer olha como é que isso é bacana. A própria Constituição, a gente está tendo que reinterpretar a Constituição, ou seja, porque naquela época a Constituição ela não projetava situações como essa. Sim. Então é interessante que há um autor que ele diz o seguinte, a Constituição ela tem que ser vista como uma sociedade em movimento. Sim. Então que ela tem que dar resposta. O grande problema, e aí eu concordo contigo,
Quando eu tenho uma Constituição que ela é minudente, detalhista, muito detalhista, né? eu tenho dificuldade em determinados pontos. É, E eu crio, às vezes, contradições como aquela que é aquela que a gente conversou no começo. Veja, se não tivesse uma emenda constitucional, plantar maconha era pior do que escravizar a gente. Eu faço até uma brincadeira, eu faço uma brincadeira, às vezes, quando eu falo sobre isso, que imagine se chegasse uma pessoa na frente do juiz, e fosse o mesmo advogado, na frente do juiz, olha, o juiz você vai perder sua terra porque você planta maconha. Então, você perdeu sua terra. Aí chegava o segundo e falou assim... Não precisaria nem ser para fins comerciais, né? Não. Só a presença. Só a presença. Aí chegava o segundo e falava bem assim, olha, seu juiz, qual que é o seu caso? Tá, ó, eu tenho um pessoal lá que disseram que está em estado de escravidão e tal. Ele falou assim, você não vai perder. Você vai ter restrições na sua... Você vai ter ação trabalhista, tá, mas você não vai perder a terra. Olha que coisa maluca. Aí chegava o terceiro, que plantava maconha e com escravo, né? Então ele poderia até, em tese, dar aquela seguinte defesa, falar, essa maconha não é minha não, é dos meus escravos, hein? Porque é uma coisa aqui de tão absurda que era. Então a gente passa por um processo constante de reinterpretação. Tanto que, se fizer uma análise na Constituição, ela trabalha sempre com expressões como, por exemplo, expressões ligadas, embora ela reconheça a união estável, mas ela trabalha com expressões, isso aconteceu no caso da relação homoafetiva, com a expressão do gênero masculino e do gênero feminino. Sim. Aí falou, não, aqui está te colocando de forma exemplificativa, mas a leitura que tem lá, você tem o gênero masculino e o gênero feminino. E é uma coisa da nossa sociedade agora, discutir essa questão de gênero. Então eu tive que reinterpretar e dizer que aquilo que está escrito lá, né, como gênero, homem, mulher, na verdade, aquilo representa um exemplo. Não quer dizer que são os únicos gêneros. Sim. Mas certamente não era isso que em 88 se pensou, porque essa era uma discussão que nem aqui tinha chegado no Brasil. Revisitando a posição que eu coloquei no primeiro bloco, com relação que a Constituição, que ela é recente, ou seja, tem 30 anos, de tudo que você está colocando, a gente percebe que com as modificações conceituais da sociedade, tecnológicas, né, há sempre uma necessidade de estar atualizando isso. As coisas acontecem hoje numa velocidade muito mais rápida, né? Sem dúvida. Um problema, assim, que o ideal seria que a Constituição, como a gente já... né, que ela não fosse tão detalhista, né? Sim. E, na verdade, a gente fosse tendo uma própria... Essa ideia da atualização, não uma ideia, isso é pelo menos a minha opinião, não uma ideia de atualização legislativa. Até porque o sistema de emenda é um sistema que, corretamente, ele é rígido, e isso né? Isso a gente cria quase que uma parada no legislativo, né? Para se fazer isso. Então, e isso acaba gerando aquilo que... E ainda tem umas interpretações, né? Que o Supremo ainda vai decidir depois, né? Eu vou fazer um rápido intervalo. Voltamos já no último bloco da nossa entrevista. Voltamos ao último bloco da nossa entrevista com o advogado, mestre em Direito Civil, Rodrigo Reis Mazei, falando um pouco sobre a Constituição e o congresso que acontecerá aqui nos 30 anos da Constituição brasileira, aqui no estado do Espírito Santo, em Vitória. Doutor Rodrigo, com relação ao advogado, né, nós falamos bastante sobre a Constituição, o advogado nesse novo contexto tecnológico... É uma mudança absolutamente radical, né? Como eu falei no começo, imaginar que o advogado ele trabalhava com a máquina de escrever. Hoje, para se ter uma ideia, há escritórios de determinadas causas de massa, que se trabalha com logaritmos, para saber quais são as probabilidades efetivamente da causa. Por exemplo, em determinados tribunais, isso não é uma grande novidade, assim, já vários escritórios têm isso, eles conseguem identificar a partir das cortes qual é a tendência de cada um a partir de logaritmos. Veja, não estou falando uma coisa simplérrima de Google, que a gente brinca, né? O sujeito hoje tem um doutor Google, né, que ele vai consultar
Sim. né, como na medicina, mas eu estou falando uma coisa muito mais sofisticada. Hoje se tem um processo eletrônico, os processos eles começam a tramitar não só eletronicamente como procedimento, como análises eletrônicas, né, como análise de logaritmos sobre as probabilidades. Sim. Então é um mundo totalmente diferente. E o que aconteceu muito com a advocacia, e eu estou muito seguro de dizer isso, é uma mudança total de perfil. Veja, novas áreas, hoje exige um nível de especialidade muito grande. Uma nova área que se tem hoje, se falava no advogado, se pensava em contencioso. Hoje uma grande área que existe, né, a gente trabalha lá na UFES com o NEAP, que é um núcleo nesse sentido, que é o tratamento adequado dos conflitos, ou seja, você tratar os conflitos não só pelo judiciário. Com isso se desenvolveu a arbitragem, a mediação, a conciliação. Então o papel, por exemplo, hoje o advogado ele é tão importante, existem advogados hoje que sequer trabalham com contencioso. Sim. Então veja a importância. No direito do trabalho, isso vai ficar muito claro a partir da reforma trabalhista, o advogado negociador, porque você tem uma maior autonomia da vontade. Então a gente vive um mundo hoje que ele ele é absolutamente diferente. Só para fazer aqui um adendo aqui, isso não é só na advocacia não. Veja o Ministério Público. Olha o protagonismo que o Ministério Público teve a partir da Constituição de 88. Então é um ambiente que se a gente não compreender que é um ambiente dinâmico, e isso o Congresso vai trabalhar, ou seja, quais foram as principais alterações, e nesse ambiente de principais alterações, como nós advogados e a sociedade se comportar. Se a gente não compreender isso, a gente fica um peixinho fora d'água. Uma coisa que me preocupa, assim, como usuário, né, como cidadão, né, não como na visão talvez do advogado. Essa quantidade, essa profusão enorme de leis. A Constituição tem mais de 200 artigos. E as normas ordinárias e regulamentares disso daí são irreconhecíveis, né? Quer dizer, é impossível, né, cumprir aquele preceito legal que não é dado o direito de não conseguir, né? De não conhecer a lei. Conhecer a lei. Como é que eu vou conhecer a lei? Não, isso é de fato, que a gente trabalha hoje, inclusive com competências concorrentes. Por exemplo, você vê o meio ambiente. O meio ambiente a gente tem competência federal, municipal, estadual, então assim, e às vezes conflitante. E os poderes internos também. Isso é um grande problema. Não especificamente quanto a isso, mas um ponto que se tem tentado trabalhar, e isso para a sociedade de um modo geral, o advogado vai ter que se adequar, todo o judiciário vai ter que se adequar, e veja a importância da interpretação constitucional. A gente passou a trabalhar agora mais com o sistema de precedentes. Isso foi incluído no Código de Processo Civil de 2015. Já é possível fazer uma interpretação constitucional, inclusive nesse sentido, que os tribunais, por exemplo, sobre determinados temas, eles devem fixar jurisprudência interpretativa, inclusive uma jurisprudência interpretativa que vincula aos demais julgadores, ou seja, criando verdadeiras normas. De certa maneira... Esses acordos que a gente poderia chamar? Em determinados momentos, esses acordos, essa jurisprudência, seguindo determinados procedimentos, isso passa a ter uma força de lei, vamos legalmente dizendo assim. E neste particular, e voltando à sua pergunta, nesses momentos de grandes conflitos, de lei, nesses momentos que a gente chama de antinomia, nesses momentos que nesse grande mundo de leis, às vezes, e boa parte das vezes conflitantes, a interpretação conforme, uma interpretação que diga, olha, o que está valendo aqui é isso aqui revogou, criando um ambiente de maior segurança, leva a uma importância muito grande da postura dos tribunais. Uma ideia de precedentes não apenas para interpretar a lei, eu tenho essa opinião, mas uma ideia de os tribunais criarem precedentes para demonstrar o seguinte, evitar os conflitos que existem, não só sobre a interpretação de uma lei, mas os conflitos de interpretação sobre um conjunto de leis. Então isso, para mim, assim, é um desafio, é uma mudança muito grande, que veio isso em 2015, a gente está vivendo agora, e eu
vou ver como é que a gente vai trabalhar e aí como é que os tribunais vão trabalhar com isso. É aquele famoso artigo que tem no final da lei, revogam-se as disposições em contrário. Mas aí depois você continua tendo aquelas leis todas, depois de fazer uma revisão. Por exemplo, isso aconteceu com o Código de Processo Civil, se abandonou aquelas leis que não estavam dentro do novo formato do Código de Processo Civil? A gente está vivendo um dos momentos mais difíceis, que é o momento de mudança. Então, o que está acontecendo? Há um medo muito grande da mudança. Então, existem pessoas ainda... Acaba acumulando, né? E acabam, assim, utilizando a interpretação velha, não a interpretação nova. Então, isso é um grande... Mas eu posso te dizer o seguinte... Prejuízo para a sociedade muito grande. Não, mas eu vou ser otimista nisso. Eu vi uma palestra do professor Alexandre Freitas Câmara, um grande amigo desembargador no Rio de Janeiro. O balanço, nesse período de vigência, nesses 2 anos de vigência, que na verdade vem de março de 2016, é um balanço positivo. Eu daria uma nota 7,5, 8. Nós não ficaríamos reprovados. Bom, a gente ainda há uma resistência, mas tem sido mais positivo do que negativo. Então, Rodrigo, nosso momento está chegando ao final. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o Congresso, dá uma pequena mensagem aqui. O Congresso vai ser dia 8 e 9 de agosto, no Centro de Convenções. É um evento realizado pela OAB do Espírito Santo, né, e pela Escola Superior da Advocacia aqui do Espírito Santo. Nós vamos trazer juristas de renome nacional para ter esse debate, ou seja, um debate franco sobre o que esses 30 anos, o que a gente pensar para frente e fazendo uma análise também retrospectiva do que esses 30 anos representou para a advocacia e o que vai representar especialmente para a sociedade. Sim. Então eu convido aí a todos a estar presente, agradecer aqui a oportunidade de a gente poder falar sobre um assunto que não é mais um assunto só dos profissionais do direito, é um assunto de toda a sociedade.